2 Reis, capítulo 2, verso 19. É curta a leitura. Diz assim a palavra: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Sararei essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Vamos orar. Senhor, toda a glória é tua nessa manhã, toda ela. O Senhor não divide a sua glória. Nós cremos, portanto, que o Senhor é o pregador. Nós cremos que é mediante a ação direta do Espírito Santo que o Senhor vai transformar nossa visão, nossa perspectiva, nossa forma de te amar. A nossa entrega vai ser outra, para a glória do teu nome. Deus, eu oro por transformação espiritual. Eu creio que mediante a pregação da palavra, doenças são curadas. Eu acredito que mediante a pregação da palavra, o Senhor liberta o teu povo de depressões. Eu acredito que mediante a pregação da palavra, o Estado Islâmico pode ouvir um ruído de carros e cavalos e fugir de onde está. Eu creio que mediante a pregação da palavra, casamentos podem ser restaurados. Nós pedimos a ação direta do Senhor. Socorre-nos apesar do pecado, apesar de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Queridos, ontem eu ouvi uma frase do pastor Joshua, a frase certíssima, extremamente coerente com a percepção que ele tem da igreja brasileira. Só que essa frase me incomodou a noite toda. E essa frase diz respeito à importância da igreja brasileira diante de tudo que está acontecendo no mundo. Ou seja, que a igreja brasileira é quem tem a maior responsabilidade nessa questão, que Deus deu à igreja brasileira ferramentas para ser, quem sabe, a mais relevante no cenário mundial no que tange a tudo que está acontecendo. E eu fiquei muito tocado com isso, porque é verdade. É verdade. Agora, Deus me incomodou com o seguinte raciocínio. Ele me incomodou na condição de profeta. Profeta se inclui. Profeta não acusa. Profeta diz: a culpa é minha também. O meu povo está em pecado e os meus lábios também estão em pecado. Então, Deus me deu essa palavra à noite, na seguinte direção. Por que isso não está acontecendo, então? Porque eu vou ser sincero com você. Eu trabalho com missões há 20 anos. E tem 20 anos que eu escuto sobre o potencial da igreja brasileira. Tem nada menos que 20 anos que eu ouço. As estatísticas mostram, missiológicas, que o Brasil, em termos do envio missionário, ele em alguns anos superaria, em termos de quantidade, a própria América, porque a quantidade de missionários que o Brasil tem enviado é extremamente relevante. Agora, por que nós não somos isso tudo diante dessa oportunidade toda? O que está faltando? Não é a palavra acusatória, eu repito, mas Deus me incomodou tanto com isso à noite. O que será que eu estou fazendo de errado? O que será que nós, como igreja, deixamos de priorizar? Porque eu não vou repetir as oportunidades que já foram ditas aqui. Eu não vou frisar de novo o que Deus tem feito. A gente já notou aí a quantidade de islâmicos que tem vindo ao Brasil. O Brasil é um dos países com maiores facilidades documentais para um refugiado adentrar. E Deus está trazendo cristãos perseguidos
provavelmente para evangelizar esses muçulmanos com muito mais propriedade que nós. Agora, por que não está acontecendo tudo que poderia estar acontecendo? Onde é que a gente dormiu? Onde é que a gente papou mosca? Então Deus me deu uma palavra que eu queria muito compartilhar com você. Presta atenção nesse texto, ele é rápido, a minha palavra não vai demorar. Nesse texto, um pouco antes dele, Eliseu recebe redobrada a unção de Elias. A gente conhece a história. Aí o manto recai sobre ele. Aí diante daquela unção redobrada, ele está sendo observado por profetas de Jericó, da cidade de Jericó, que provavelmente vai ser o nosso protótipo hoje. E esses profetas veem o que aconteceu, eles vão atrás do Eliseu, falam: Elias se foi, o que aconteceu? Eles se prostram diante de Eliseu. Aí eles falam: nós queremos achar ele também. Ele diz: não vai, nós vamos, não vai, nós vamos. Aí no fim ele diz assim: quer ir? Vai. Aí eles vão. E não acham Elias. E eles voltam. E aí há uma conversa com Eliseu em Jericó. E essa conversa é a seguinte: Eliseu, profeta de Deus, nossa cidade sofre de um problema grave, nossa nação sofre de um problema grave. Nós estamos bem situados, bem localizados, nós temos as ferramentas necessárias, nós recebemos refugiados, mas as águas aqui são amargas. Nós temos todos os elementos que a gente poderia ter e somos estratégicos e há favorecimentos para a gente ser um monte de coisa. É bem situada esta cidade de Jericó, mas as nossas águas, não dá para beber a água daqui. Elas são más, elas são amargas, elas são doentes. E aí o profeta diz assim: me arrumem uma salva, um recipiente com sal, e me digam onde é que está o manancial, onde é que essas águas começam. Aí ele vai até o manancial, joga aquele sal, e o verso final diz que as águas foram curadas, conforme a palavra de Eliseu, até o dia de hoje. Houve uma transformação efetiva, não foi uma transformação de congresso, não foi uma transformação eventual, foi uma transformação que gerou frutos eternos. E essa é a história que a gente acabou de ler. Eu acho, honestamente, eu não estou aqui, como eu falei, eu creio muito com toda humildade que profeta se inclui. Profeta, você não veio para cá tomar bronca, não é o objetivo de nenhum de nós. Mas Deus me deu uma palavra dura acerca dessa perda de transformalidade da igreja. Por que a igreja tem perdido as oportunidades que tem de transformar no lugar onde ela está e nos lugares onde ela poderia estar? Nós poderíamos ser o maior celeiro missionário do mundo. Não somos. Nós enviamos muitos missionários, mas o índice de permanência de um missionário americano no campo é de 8,4 anos e de um brasileiro é de 1,2 ano. Nós, de verdade, poderíamos ser muito mais. A nossa transformalidade foi comprometida. Apesar de tudo que foi dito aqui, apesar de todas essas oportunidades, e eu poderia falar um monte de coisa, mas a gente não transforma tanto quanto poderia. A presença da igreja, muitas vezes, não condiz, em termos de transformação, com o fato dela estar lá. Isso me incomoda. Eu moro no estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo, ou a cidade de Vitória, nas estatísticas, é a capital mais evangélica do Brasil. E a capital mais violenta do Brasil. E eu acho isso inconcebível. Eu acho que a transformação deveria seguir o elemento presença. Presença sem transformação é ausência.
E então a nossa transformalidade está em xeque aqui. Então eu resolvi falar sobre isso. E rapidamente aqui, eu queria apontar 4 elementos. Se você puder anotar, meditar sobre isso depois. Eu queria anotar 4 causas disso. Por que a gente perdeu a transformabilidade? Por que a gente perdeu em muito a nossa efetividade? Por que esses 40 milhões de evangélicos não fazem a nação ser menos corrupta? Pelo contrário, muitas vezes os evangélicos estão entre os mais corruptos. Então são perguntas assim óbvias. Mas por que isso aconteceu? O que aconteceu com Jericó que a gente não viu? E eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu falo com muito temor, como sendo palavra de Deus para nós nesse contexto. Primeiro lugar, primeira palavra que me veio à mente, eu vou usar algumas palavras aqui, talvez complexas, mas para resumir todo um conceito, e vou explicar. Nosso primeiro problema foi a iconização da igreja brasileira. Guarda isso. Nós criamos ícones. Nós criamos objetos de adoração. A igreja brasileira é idólatra. A igreja brasileira dá uma olhadinha na porta do culto para ver quem está pregando, para decidir se fica ou não. E apesar, eu vou inclusive te pedir para não aplaudir mais, se você puder. Apesar, não é grosseria, de coração, apesar de todo o potencial que foi dito aqui que nós temos, vai ficar meio difícil contar com uma geração que faz fila para beijar lenço de apóstolo. Vai ficar meio complicado nós mudarmos efetivamente o mundo com a iconização que a gente permitiu. E o que esses homens de Jericó erraram de cara foi com a iconização de Elias. Eles queriam, onde é que ele está? O que aconteceu com você, Eliseu? A gente precisa experimentar também. Ele diz, não vai, não adianta. O que Deus tem para vocês é outra coisa, é outro projeto, é outro chamado. Elias já fez comigo o que tinha que ser feito. Não, nós queremos também. Nós queremos ver esse homem, tem que tocar esse homem. Eles se prostram diante de Eliseu. Há uma iconização doente que segura a igreja brasileira de ser tudo que ela poderia ser. E a não ser que nós nos convertamos disso, e você tem a oportunidade de fazer isso hoje aqui, eu não vejo por que a transformação acontecer, não vejo como. As oportunidades continuam aí, tudo que foi dito aqui é verdade, a crise é oportunidade, mas não tem como nós sermos efetivos se nós formos idólatras. Nós precisamos nos converter disso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, com temor do Senhor, se você veio a um encontro como esse para tirar foto com alguém, dá para converter disso hoje ainda. Dá para você mudar totalmente a sua postura. Não é pecado tirar foto, mas dá para você mudar totalmente a sua motivação e as suas intenções, porque Deus tem um chamado singular para você. Ele fez você para cumprir uma tarefa na história que só você pode cumprir. Agora, a idolatria segura muita gente. A igreja brasileira não é o que deveria ser por causa da iconização que nós permitimos. E a gente, como líderes, precisamos nos arrepender disso. Como igreja, a gente precisa se arrepender disso hoje. E Deus nos dá essa chance. Segundo lugar, eu quero usar uma palavra estranha, mas ela existe. Eu quero falar em estratetização, que é essa quase que uma idolatria da estratégia, estratetização, ou metodologização, mas é pior, estratetização é mais simples. Presta atenção nisso. Olha como que isso é complexo. No texto aqui, há um milagre que acontece. Há algo inexplicável que acontece. Porque o ministério só funciona na arena do sobrenatural. Qualquer ministério.
não é na arena da estratégia. A estratégia é necessária, mas isso tudo que acontece nesse texto aqui, acontece porque inexplicavelmente, eu não vou fazer aqui uma teologia do sal, mas inexplicavelmente, Eliseu pede um bocado de sal e joga no rio. Há um milagre, há uma ação sobrenatural, e sem o sobrenatural não há ministério. Sem o sobrenatural não acontece, não tem como nós sermos o que nós poderíamos ser como igreja brasileira, ou aproveitarmos essas oportunidades que foram ditas aqui. Não existe como a gente fazer isso se a gente só tiver estratégia. E eu estou muito incomodado porque é muito pastor pautando ministério em livro de mundo corporativo. É muita gente procurando em livraria de aeroporto 10 passos para vender não sei o que e usa isso para fazer discípulos. Eu não vejo como, tendo como carro-chefe a estratetização, nós sermos tudo que a gente poderia ser. Olha, eu represento uma organização missionária que cresceu assustadoramente em 6 anos de existência. Hoje Deus fez um monte de coisa e a nossa maior consciência é que a gente não tem como administrar isso. A nossa maior consciência é, por mais que a gente tenha feito um monte de plano, campanha, tudo isso é importante, a gente faz conta, a gente faz planilha, a gente tem gente especializada nas coisas, só que se a gente não viver na arena do milagre, não há como fazer absolutamente nada. E a igreja brasileira perdeu contato em muitos setores com o milagre. É muita estratégia e pouca dependência daquilo que o Espírito pode fazer. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que Deus levanta homens, aí escritórios são montados, estratégias são até traçadas, mas o carro-chefe é que Deus translada pessoas, como foi dito aqui. Eu preciso crer nisso. Eu preciso muito crer nisso. Nós teríamos testemunhos. Eu estava no Sudão em 2011, eu acho. Aí, numa das vezes que eu tive lá, visitando projetos que nós temos no interior, de microcrédito, de desenvolvimento comunitário, e nós temos, ou tínhamos, tiramos do país, um homem que serve a mais, chamado Mohamed. Mohamed cuidava das nossas coisas lá. E um dia, eu estou no hotel, faltavam uns 4 ou 5 dias para eu sair do Sudão, e eu tinha toda uma estratégia, eu tinha todo um plano. A gente tinha traçado uma agenda para mim, isso era tipo sexta ou sábado, eu ia sair acho que na quarta-feira de lá. Naquela semana, acho que segunda e terça, eu ia dar aula num seminário teológico. Tinha igrejas para pregar, tinha pastores, projetos de microcrédito para visitar, tinha uma estratégia, tinha um plano. Aí eu acordei de manhã naquele dia, era acho que noite no Brasil, aí tinha um pastor amigo meu, profeta de Deus, que eu respeito muito, lá de Vitória, e esse pastor, eu nem sabia que ele usava Skype, que ele tinha Skype, já tinha acordado, já tinha lido a Bíblia e tal, eu estava no computador, aí me chamam no Skype, era ele. E aí eu comecei a conversar com ele, pastor Henrique, tudo bem? Varão, você tem que sair daí hoje. Eu falei, pastor, mas assim, eu tenho um monte de coisa para fazer. Você tem que sair hoje. Pastor, mas eu sou presbiteriano, não faz isso comigo. Não, você tem que sair hoje. Deus falou que você tem que sair daí hoje. Eu falei, então eu vou orar. Deus vai ter que me confirmar isso também de alguma outra maneira, porque eu fiquei confuso, mas eu fiz a mala. Deixei prontinho. Aí naquela manhã a gente foi visitar, eu acho que um projeto nosso no interior. Aí voltamos para Khartoum, aí o Mohamed me falou assim, eu vou te deixar no hotel, isso era 3 da tarde mais ou menos. E eu te busco umas 6 horas que você vai pregar num local. Eu falei, tá bom. Aí fui dar uma descansada no que eu estava assim, me preparando para descansar.
batem na porta do hotel, assim, com desespero. Peraí, quem é? Era o Mohamed, com mais 2 pastores sudaneses. Aí ele diz assim: você tem 15 minutos para arrumar sua mala, seu nome vazou. Eles sabem que você está aqui. Eu falei: Mohamed, eu sou gordo, eles sempre souberam que eu estou aqui. Eu sou ponto de referência, não tem jeito de me errar. Ele falou assim: não, eles sabem, a gente recebeu o telefonema de um policial amigo, você tem que fugir hoje. Aí eu fui para o banheiro arrumar minhas coisas, glorificando a Deus. Falei: Deus é fiel, me avisou, usou um profeta. Mas nós temos um plano, tinha um plano. Aí sabe o que aconteceu? Fui para o aeroporto, me levaram direto para o aeroporto, mudei minha passagem, paguei caro. Aí saí do Sudão naquela noite, só que eu fui preso no aeroporto. Na hora que eu dei meu passaporte, a moça pegou meu passaporte, falou: me acompanhe, e me deixou numa sala que era uma cela. Aí eu estou lá dentro da cela, e ela com os meus documentos, eu morrendo de medo, porque estava sem o passaporte na mão. E fiquei lá, horas, perdi o controle de quanto tempo eu fiquei. Tinha um banheiro, tinha água para beber, e eu lá. Comecei a orar. De repente, já era bem tarde da noite, aparece, perdi meu voo, o voo que originalmente eu comprei, pelo horário eu perdi, fiquei preso. Aí chega um guarda do aeroporto, um oficial. E esse cara fardado, negro, alto, bem alto. E como eu já tive algumas vezes no sul do Sudão, eu conheço algumas etnias, e tem uma etnia chamada Dinka, o povo Dinka. E o povo Dinka é alto, esguio, geralmente tem Dinka de 2 metros de altura. E eles têm marcas tribais no rosto. Eles fazem isso no homem, na criancinha, ainda pequenininho. É queimado assim. E aquele homem era Dinka. E na hora que ele entrou, muito sério: o senhor me acompanha, inglês fluente, diferente de qualquer um que eu ouvi dentro do Sudão. O senhor me acompanha. E eu fui seguindo ele. E ali eu tinha certeza que eu não ia voltar mais. Ele tinha um envelope na mão. Quando ele começou a passar um monte de porta estranha, como, tipo aquela quando você se perde para o banheiro do shopping, sabe? Aquelas portas pesadonas assim. Aí começou a passar as portas, eu fui com ele no corredor. De repente, a última porta que ele abriu, a mais pesada, já dava para a pista de decolagem, já dava para o lugar onde estavam os aviões. Aí ele olhou para mim, me deu o documento e falou: aquele é o seu avião, corre e não olha para trás. Aí eu saí correndo, aí fui correndo. Aí subi no avião. Aí claro que eu cheguei usando bombinha lá em cima. Aí, quando eu estava sentado já no avião, tive uma experiência com Deus, já contei isso até aqui, como é que foi. Mas o resumo da ópera é: cheguei no Brasil 3 ou 4 dias antes do previsto. Aí eu estava com a minha família, e lá para quarta-feira, eu acho, eu liguei para o Sudão. Aí eu fui falar com o Mohamed. Aí eu falei: Mohamed, aí ele: Habib, meu querido, começou a orar, a chorar. Você está vivo? Eu falei: ué, mas o que você esperava? Por que você está assustado? Ele falou: a gente soube que você foi preso no aeroporto. Eu falei: fui, mas eu fui liberto. Por que você está celebrando tanto aí? O que aconteceu? Ele falou: você não leu nada sobre o Sudão esses dias na imprensa? Não. Eu falei: não li não. Aqui no Brasil não vai enfatizar o Sudão. O que aconteceu? Entra aí no site da BBC. Aí eu entrei. Procura o nome, aí me deu um nome árabe lá. Aí dei a busca. Aí estava assim: Seminário Teológico sofre atentado no Sudão na terça-feira, no horário onde eu estaria ministrando, e morrem todos os presentes. Aí eu falei: glória a Deus,
Glória a Deus, Deus me livrou da morte. Livrou você da morte. Agora eu ainda quero saber como é que Ele te livrou da cadeia, porque você estava no aeroporto. E nem a gente consegue sair quando acontece isso aí. O que aconteceu? Eu falei, não, veio um oficial Dinka e eu fui seguindo ele me levou quase dentro do avião, falou, não olha para trás, e me libertou. Ele falou, quem? Eu falei, um oficial Dinka. Ele falou, Mário, como que você sabe que ele é Dinka? Eu falei, foi você que me ensinou a identificar um Dinka. O cara era negro, alto, esguio, com marcas no rosto. Ele era Dinka, com certeza ele era Dinka. Ele falou, Mário, por lei é proibido um tribal ser oficial da justiça. Esse cara não é policial. Esse cara é tudo que você quiser, inclusive um anjo, menos policial. Se não for sobrenatural, não vai acontecer. A estratégia, ela ajuda, ela assessora, ela complementa, mas se não for no campo do sobrenatural, não tem como fazer. E a igreja, eu acho que está lendo muito como fazer, 7 passos para fazer. Eu acho que essa estratetização absoluta está matando a vocação missionária da igreja. A gente pode usar a cabeça, mas a gente tinha que seguir mais o coração e, sobretudo, o coração de Deus acerca dos povos, dos perdidos. Nós estamos perdendo para a iconização, nós estamos perdendo para a estratetização, nós estamos perdendo para a distração. Já estou quase terminando. Terceira palavra é a distração. E deixa eu te explicar por que eu estou falando disso aqui. Um dado momento aqui do texto, o Eliseu pede o sal e fala assim, me mostra o manancial. Eu quero ir lá no foco, eu quero ir lá no bojo, eu quero ir lá onde as coisas começam. Eu não vou ficar consertando pedaço de rio, porque rio passa. Eu não vou jogar sal, essas águas vão embora, vai vir outra água ruim. Eu não vou resolver problema periférico. Eu quero ir na origem. Eu quero ir no bojo do negócio. Eu quero ir no cerne. Me mostra o manancial que a gente resolve o problema todo. Sabe, a igreja está se embrenhando em causas que são rios que passam. E perdeu o foco do cerne, do centro. Que a igreja começa... A maioria dos estudiosos concorda com isso. A igreja começa quando Jesus profere o ide. A igreja começa como um projeto de missões. A igreja começa para alcançar os não alcançados da terra. A igreja existe prioritária, embrionariamente, no seu cerne. O manancial da igreja é missões. Mas a gente refocou. A gente investe muito mais em teologia, muito mais numa opção de em responder pergunta, muito mais em ficar descobrindo o que vai acontecer, em fazer blog para falar mal do pastor que está lá não sei aonde, fez não sei o quê. A gente vai se distraindo e a gente esqueceu do manancial ministerial da igreja, que é missões. A igreja existe para isso. A igreja foi distraída. Olha, recentemente eu ministrei um estudo para os obreiros da Mais, os missionários, sobre o conceito bíblico de sedução. Deixa eu falar isso com você, segundos. Quando a gente pensa em sedução, a gente pensa em sexo e dinheiro. Fulano foi seduzido porque viu muito dinheiro. Fulano foi seduzido porque fez muito sucesso. Fulano foi seduzido porque ele se envolveu com uma relação fora do casamento. E, de verdade, essas são formas de sedução, mas não é só isso, sedução. Lá no Apocalipse, quando o texto apresenta os nomes de Satanás, aí veio o grande dragão, a antiga serpente, lembra disso? Que ele é diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. O sedutor. A palavra sedutor, no original, é planao, plana com O no final, planao, no grego. E essa palavra significa literalmente aquele
que faz perambular. Aquele que faz alguém andar sem rumo. Aquele que faz perambular. Sedução é tirar você de um foco e te fazer andar sem rumo. Eu fui outro dia num consulado com a minha esposa tirar o visto, mas eu tinha o visto e ela não. E ela só podia entrar sozinha. Eu fiquei fazendo hora do lado de fora. Só que eu sou hiperativo, eu não consigo sentar para fazer hora. Então eu comecei a andar sem rumo. Você já andou sem rumo? Eu fiquei umas 2 horas andando sem rumo. É legal pra caramba. Passando em vitrine de loja de eletrodoméstico, olhando. Não vou comprar nada. Aí eu vi um cara fazendo janela, esquadria de alumínio, fiquei olhando, andando sem rumo. Perambulando é o que o diabo quer fazer com você. E é o que o diabo tem conseguido fazer com a igreja. A gente está aí escrevendo 80% dos livros sobre predestinação e livre-arbítrio, e o diabo entra por trás, traz a homossexualidade para os filhos dos crentes, faz um gol de placa, desorienta a gente, porque a gente foi distraído daquilo que tinha que fazer. Missões deveria ser o manancial do nosso ministério. Aí nós ficamos cuidando de rios e de águas que passam, e a gente perdeu o cerne daquilo que Deus chamou a gente para ser. O nosso chamado original é esse manancial missionário. A igreja existe para fazer o nome dele conhecido, só para isso, principalmente para isso. A igreja existe para adorá-lo através da pregação. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória. Ou seja, a adoração veemente, a adoração missionária. Quando estava linkando a adoração, como a Ana Paula faz no ministério dela, e o Asaf faz, eu falo, eles só estão fazendo o que a Bíblia manda fazer, porque não dá para separar, na verdade. Quem quer que tenha feito essa separação, desviou o foco. Não tem como a adoração não vislumbrar, proclamar a salvação entre os povos. Tem que vislumbrar, só tem essa opção. Porque esse é o nosso manancial. Povos não alcançados, falar do nome dele para quem não o conhece ainda. Quando você fala do conceito étnico no mundo, nós somos 16 mil povos no mundo aproximadamente. A Bíblia diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, etnê no grego, etnias, então virá o fim. Aí eu até tenho um certo receio de concordar quando alguém diz assim, nós somos a última geração. Eu quero crer por fé que somos a última geração, porque significa que dos 16 mil povos que existem, 7 mil nunca ouviram falar do evangelho e vão ouvir ainda na minha geração. Aí eu creio. Porque o fim virá quando as etnias ouvirem quem Cristo é. E só ali. Pode procurar outros sinais, que o sinal magno é esse aí. O que eu estou tentando te falar é que nós perdemos o foco central e ficamos cuidando de pedaço de rio. A igreja brasileira, ela é muito especial. Ela tem oportunidades que outras não tiveram. Ela tem ferramentas. O missionário brasileiro é altamente ranqueado no mundo, ele é mais flexível, ele aprende língua rápido, ele dorme e come qualquer coisa, dorme em qualquer lugar. Ele, até outro dia todo mundo queria, ele afrescalhou recentemente. Agora é o seguinte, preste atenção, perdemos esse foco. Missões se tornou um dos ministérios, um dos departamentos. Nós precisamos voltar ao manancial. A igreja brasileira é tudo isso que foi dito aqui, mas ela não é tudo isso ainda. Perdemos tempo, estamos sendo enganados, fomos ludibriados, fomos seduzidos. Através da iconização, somos idólatras, através dessa estratetização, a gente empresariou a igreja. Através da distração, a gente ficou cuidando de pedaço de rio ao invés de ir para o manancial. Em último lugar, para a gente fechar, terminar isso aqui, a última palavra que eu quero usar é a banalização. Quando a gente pega aquilo que é mais sagrado, aquilo que é mais elementar na fé,
e tira disso a importância divina que isso deveria ter, ou exclui a relevância espiritual daquele elemento, a banalização. Esse texto é um texto que fala de água. Presta atenção nisso. O discurso dos homens de Jericó para Eliseu é muito claro, é assim: Eliseu, a nossa cidade é top, ela é muito bem situada, ela é muito bem localizada, todo mundo queria morar aqui, ela tem elementos fantásticos, a nossa cidade é um fenômeno, mas a água não dá para beber e o ser humano não vive sem água. A gente vai morrer aqui num lugar lindo, a gente vai morrer aqui cheio de congresso, a gente vai morrer aqui cheio de dinheiro, a gente vai morrer aqui cheio de gente vocacionada, a gente vai morrer aqui cheio de oportunidades, mas a gente vai morrer porque não se vive sem água, não se vive sem o básico, não se vive sem aquilo que é elementar, crucial. Gente, a igreja, eu tenho sido chocado com algumas perguntas simples que eu tenho feito a pastores. Tenho ministrado a pastores do Brasil, e a quantidade de pastor que não lê a Bíblia é um absurdo. O cara lê a Bíblia para preparar sermão, a Bíblia não é mais a água dele, a Bíblia é um instrumento de trabalho dele, mudou. Pastores que não oram, líderes que não têm vida de oração, jejum, não tem. A gente banalizou a água. Não adianta a gente ter os templos, a gente ter as estratégias, a gente ter os recursos, a gente fazer os cursos, se todo dia o nosso evangelho não for regado por aquilo que é mais elementar. Nós não somos tudo que poderíamos ser, porque a gente perdeu esse elemento simples da busca em muita coisa. E claro que eu estou sendo genérico. É claro que não é todo mundo, mas é claro que tem gente aqui que precisa se reposicionar, e glória a Deus por isso. Nós banalizamos, a gente não vai viver sem água, a água da vida, a gente não vai viver sem isso, sem pão, sem o pão da vida, sem o verbo. Esse texto diz assim, que não houve mais águas amargas, as águas foram curadas em definitivo até o dia de hoje. Aí a última frase é assim: conforme a palavra que Eliseu tinha dito, a palavra profética, a palavra, a simples palavra. A gente perdeu o contato com a palavra, a gente perdeu o amor por aquelas coisas mais elementares, mais cruciais. A igreja se torna esse quartel-general estratégico, cheio de projetos, cheio de plano, cheio de eventos, cheio de programa, e muitas vezes sem os elementos elementares da comunhão, da cura. A gente não pode correr esse risco, senão essas oportunidades vão passar por nós, a gente não vai pegar esse bonde. Tudo que foi dito aqui até agora vai passar por nós, e a gente só vai assistir porque a gente não tinha vida espiritual para isso. E isso é pesadíssimo. Quero te contar uma última história, já com a Bíblia fechada aqui. Eu estava pregando na Jordânia uma vez, 2011, 2012, não me lembro. Eu estava numa igreja batista, o meu tradutor era um amigo meu que sempre me acompanha lá no Oriente Médio, e eu pregava em inglês, ele traduzia para o árabe, e eu comecei a pregar naquele culto, a igreja relativamente cheia, comecei a pregar naquele culto, e no início da minha pregação, eu mal li a Bíblia, tinha uma mulher sentada mais ou menos ali, assim, primeiro banco à minha direita, e ela começou a chorar, mas ela chorava alto, ela soluçava de chorar, ela chorava copiosamente, ela usava
um véu, ela estava ali como uma das árabes ali do culto, mas ela chorava demais. O choro dela me incomodou, não no mau sentido, mas por que essa mulher está chorando? Não tinha nada a ver com o sermão, eu estava lendo a Bíblia ainda, ela estava chorando. E ela chorava. Eu terminei de pregar, acabou o culto, eu falei para esse meu amigo assim: rapaz, vamos ali comigo, traduz essa conversa, que eu preciso conversar com essa mulher, eu preciso entender o que aconteceu com ela. Aí ele foi comigo. Aí quando chegou na pessoa, ela chorava, não conseguia parar de chorar. Aí ele falou assim: deixa eu conversar com ela primeiro e depois eu te traduzo tudo, não vou fazer consecutivo não. Eu falei: tá bom. Aí ele começou a conversar. Aí começou a conversar com ela, tal, e ela falando. De repente eu só vejo ele falar uma palavra assim, ele: saúde! Aí ela falando, eu só entendi essa palavra. E quando eu vi ele que estava chorando, do jeito que ela chorava. E soluçava, e não parava de chorar. Eu falei: quase não estou querendo saber o que aconteceu ali. Mas a curiosidade matava. Eu falei: cara, conta para mim o que aconteceu. Ele falou: rapaz, essa mulher da Arábia Saudita, eu sou árabe, sou egípcio, minha mulher é jordaniana, e eu nunca tinha visto um cristão da Arábia Saudita. Ela é a primeira que eu vejo. Aí eu falei: por que ela chora tanto? Ele falou: a história dela é a seguinte: essa mulher se converteu, a exemplo de muitos outros casos no Oriente Médio, porque Jesus apareceu para ela num sonho. Só que o marido dessa mulher é um imã, um pastor islâmico, um sheikh, um líder, dentro da cidade dela. Então ela nunca falou para nenhum ser humano da fé dela. Ela nunca encontrou outro cristão na vida dela. Essa mulher é cristã há 3 anos e ela nunca tinha visto uma Bíblia de perto. Ela só se relacionava com Jesus porque Jesus constantemente aparecia para ela. Mas ela não congrega, ela não lê a Bíblia, ela não tem pastor, ela não pode contar para ninguém no que ela crê. Ninguém pode saber. Ninguém pode ter acesso a isso. E aí, apareceu na Jordânia, na Arábia Saudita, um programa de televisão islâmico, falando mal da Jordânia, um dia. E era mais ou menos o seguinte: a Jordânia não é um país islâmico sério, como nós, porque eles permitem igrejas cristãs legalizadas. Eles permitem que cristãos se reúnam. Isso é um absurdo. Ela viu isso num programa de TV na Arábia Saudita. Aí ela se encheu de esperança, falou: eu vou para a Jordânia. Mas ela não podia contar para ninguém, ela não tinha motivo para ir para a Jordânia, ela não tinha. Aí a irmã dela era casada com um engenheiro, e esse cara foi transferido para a Jordânia. Mas ela não contou nem para a irmã. E aí ela um dia vira para o marido e fala: eu queria visitar minha irmã, minha mãe. Aí ela foi. Aí quando chegou lá perto da casa da irmã, a primeira igreja que ela viu, ela disse para a irmã assim à noite: eu queria dar uma volta sozinha, respirar. Aí ela foi. Aquele era o primeiro dia que ela via outros crentes na vida. Aquele foi o primeiro dia que ela congregou na vida. Aquele foi o primeiro dia que ela pegou a Bíblia na mão, na vida. Aquele foi o primeiro dia que ela viu um pastor pregar na vida dela. E a gente banalizou o que há de mais simples. E com essa banalização, a gente não vai conseguir ser tudo que Deus queria que a gente fosse. Aqueles elementos mais basilares, mais elementares da nossa fé foram negociados por mega magnas estratégias e projetos, e a vida com Deus tão simples do evangelho do filho do carpinteiro foi sendo banalizada.
Nós temos muita coisa para fazer como igreja brasileira. Nós somos especiais de verdade. Tudo que foi dito aqui é verdade, sem tirar nem pôr. Mas por que demora tanto? Por que não acontece ainda? Por que a gente vai ficar ouvindo isso todo ano? Faz 20 anos que eu escuto esse troço. Estou meio cansado de ouvir. A igreja brasileira vai ser o maior celeiro missionário na história. Eu estou esperando isso acontecer. Talvez seja esse o problema. Eu estou esperando acontecer. Me falta fazer alguma coisa? Não sei. Eu sei que cansou. Eu sei que ouvir isso tantas vezes aqui não vai necessariamente mudar a nossa postura. A gente precisa tomar decisões mais focadas. Nós fomos enganados, nós fomos ludibriados nisso tudo aí. Numa idolatria, ou na iconização, buscando Elias para tocar no manto, buscando Eliseu para beijar o pé, buscando sei lá o quê, enquanto Jesus de Nazaré sempre esteve tão perto. A estratetização, ou seja, a gente empresariou esse projeto de reino de Deus de uma maneira muito grosseira. A distração, o manancial sempre esteve lá. O manancial da igreja é a obra missionária. E nós nos contentamos com rios passageiros, ondas, manias, e perdemos o que os americanos chamam de core, aquilo que é o cerne, o centro. Em último lugar, a gente banalizou. A gente pode ter a igreja mais poderosa, mais bem equipada, mais linda do mundo. A igreja brasileira pode ser feliz nas suas celebrações, ela pode ser extremamente cheia de recursos, ela é bem situada, ela é bem localizada, mas sem água não se vive. Sem os elementos mais básicos, não tem segredo. Tem que beber água. Não tem segredo, tem que orar, ler a Bíblia, tem que jejuar, tem que congregar, tem que ser pastoreado, tem que discipular, não tem segredo. Não tem que descobrir a roda, não tem que arrumar novas metodologias para a gente ser crente. Para ser crente, não, você pode achar estratégias para outras coisas, mas a gente banalizou aquilo que era tão central. Agora, sabe o que é a Páscoa? A Páscoa é um vínculo integral, assim, inseparável entre morte e ressurreição. Não há morte sem ressurreição na Páscoa. Então, assim, ainda que a igreja brasileira tivesse morrido, e não está, em muitos aspectos ela está morrendo, mas ela não morreu. Mas ainda que ela tivesse morrido, Páscoa é ressurreição. Ainda que ela tivesse morrido, ainda que tivesse muito pior do que eu falei aqui, Páscoa é a esperança de que hoje é sexta-feira, mas domingo vem aí. A gente precisa acreditar que Deus vai usar cada um de nós num projeto de dar vida de novo. Mas essas decisões têm que ser tomadas por nós hoje aqui. Então vamos orar por isso. Se coloque em pé agora. O tempo já acabou. Eu queria convidar você para um momento de oração. Muito rápido. A gente não tem tempo. Mas se essa mensagem incomodou você, se você de fato se arrepende disso que eu falei, vem aqui no altar para nós orarmos. Eu acho que dá para fazer, não dá? Com uma bagunça aqui. Vem aqui no altar rapidinho, corre aqui. O tempo acabou. Corre aqui para a gente fazer um momento de oração pela sua vida, pelo seu ministério, para você ser restaurado. Você que sabe que é idólatra, se arrepende da idolatria hoje, em nome de Jesus. Você que sabe que tem andado atrás de ícones. Você que sabe que tem andado atrás de referências humanas. Jesus é a tua única referência. Jesus é suficiente para você ser tudo que você pode ser e precisa ser no reino. Então, se arrepende disso. Se você banalizou aquilo que é básico, você viu
o Marco contando aqui da alegria da irmã em receber uma Bíblia, e às vezes você não pega na sua, você só pega na sua para ir em congresso. Em nome de Jesus, banalizou o elementar, o essencial, o crucial. Então vem aqui se arrepender, pede a Deus uma outra chance. Olha, nenhum avivamento da história aconteceu no meio de uma celebração. Todo avivamento da história aconteceu com meleca no chão, com arrependimento genuíno, lágrima, gente pedindo perdão a Deus porque estava fazendo tudo errado. Todo arrependimento da história começa em pranto e acaba em missão. Não há outra fórmula de avivamento. Você pode pesquisar a história dos avivamentos, você pode fazer o estudo que você quiser. Todo avivamento começa nessa notificação de que eu sou miserável, de que eu estava fazendo tudo errado, de que a culpa disso tudo é minha, de que eu poderia reverter esse quadro e de que eu não estou fazendo nada nessa direção. Então haverá um avivamento novo, uma unção nova a partir dessa manhã, em nome de Jesus, na igreja brasileira, na sua vida, na nossa vida. Toda a honra seja dada ao nome do Senhor. Vem no altar, pede perdão. Senhor, eu banalizei, Senhor, eu idolatrei, Senhor, eu tenho vivido com outro tipo de propósito que não esse manancial. O Senhor me chamou tão claramente, eu fui escrever em blog, eu fui fazer um monte de porcaria, mas eu não me envolvi naquilo que o Senhor sonhava desde o início. Eu estou arrependido, eu quero uma outra chance, eu quero de fato sair daqui chorando as lágrimas do Senhor. Eu quero sair daqui movido e tocado pelo teu coração. Vem aqui no altar, nós vamos orar. Pastor Gustavo, ora. Se você está nos corredores, você pode se ajoelhar nos corredores também. Aqui na primeira galeria, na segunda galeria. Esse é o tempo que você tem com o Senhor Deus. É um tempo que você tem com Deus, colocando a sua vida diante dEle, deixando escrutinar o seu coração, vasculhar o seu coração com a luz dEle, se abrindo para que Ele venha e se entregando a Ele. E aqui o altar é lugar de morte, mas é lugar de ressurreição, de vida. É lugar de novo começo, de uma nova história, de uma nova caminhada. Pai, esse é o momento que temos mais uma vez diante do Senhor. Ouvimos a Tua palavra, ouvimos o chamado do Senhor para nós. E a nossa resposta ao chamado do Senhor é sim. Sim, Senhor. Sim. Toca os nossos lábios, tira a impureza dos nossos lábios. Nós somos um povo impuro, temos lábios impuros, mas cremos, ó Deus, que existe brasa viva no altar do Senhor. E pedimos, ó Deus, toca os nossos lábios com essa brasa viva tirada do altar. Toca, ó Deus, e tira a nossa impureza. Quebra as cadeias que nos aprisionam, para que saiamos anunciando o Evangelho que nos libertou, para proclamarmos a liberdade que Jesus nos deu, proclamarmos com a boca, proclamarmos com a vida, ao nosso testemunho, Pai, no nome de Jesus. Senhor, sabemos que não existem acasos, e não é por acaso que o Senhor nos tem compartilhado essa palavra aqui nesses dias de congresso. O Senhor tem falado conosco, ó Deus. Não queremos ser surdos, não queremos virar as costas, não queremos ignorar aquilo que o Senhor nos tem falado. E por isso estamos aqui, dizendo: Senhor, eis-nos aqui, faz-nos ir pelas ruas das nossas cidades, pelos bairros da nossa nação, anunciando o que Jesus fez por nós. E a partir da nossa nação em outras nações, Pai, só o Senhor pode nos marcar. Só o Senhor pode nos tornar diferentes do que éramos. O Senhor já nos chamou, o Senhor já derramou o Espírito Santo sobre nós. E aqui estamos, ó Deus, porque queremos voltar ao início de tudo, voltar ao começo, à prática das primeiras obras, aquelas que nunca deveríamos ter deixado de praticar. E aqui estamos comissionando a nossa vida mais uma vez ao Senhor. E que esse momento não fique marcado numa fotografia, num vídeo que está sendo gravado, mas que esse momento fique marcado na nossa história.
e que por onde formos, por onde andarmos, jamais nos esqueçamos do que o Senhor fez aqui conosco hoje. Quando em algum momento vier uma dúvida no nosso coração, nos lembremos: o Senhor me tocou naquele sábado de manhã, o Senhor me tocou naquela celebração da Páscoa, o Senhor me fez lembrado de que o túmulo de Jesus está vazio. Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou, e por isso não há impossíveis com Ele. Que nos lembremos disso, ó Pai, que nos lembremos dessa marca, que nos lembremos desse dia, que nos lembremos da vitória do Senhor, que nos lembremos que o Rei já veio, e o Rei está aqui, que somos embaixadores do Rei, e que onde vamos, nós estamos anunciando sim, o Rei reina. Oh Deus, carregamos esses tesouros em vaso de barro, mas esse tesouro é precioso, é Ele que levamos. O Rei que venceu. Assim, ó Deus, encha-nos de ousadia, encha-nos de coragem para proclamarmos a verdade, para anunciarmos Jesus com o amor que o Senhor derramou em nosso coração, amor que lança fora todo medo. Deus, faz-nos sair daqui hoje mesmo, ligar para as pessoas, telefonar para aqueles que estão perdidos e compartilhar com eles o que o Senhor fez conosco nesses dias. Faz isso, Senhor, faz isso, Senhor, faz isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor já está tirando os fardos de tantos aqui. Obrigado, obrigado porque o Senhor mesmo tem levado o peso embora. Obrigado porque o jugo do Senhor é suave, o fardo do Senhor é leve. Obrigado, ó Deus, obrigado. É com gratidão que vamos, é imersos no amor do Senhor que caminhamos, levados pelo poder do Senhor. Assim vamos, Pai. Assim vamos no nome de Jesus, em nome de Jesus.